Você o ama, glorificado é o teu nome, Senhor, exaltado é o teu nome. Que Deus abençoe cada coração que está aqui nesta noite. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Podeis os assentar por um momento, não perdendo a linha, não perdendo essa presença tão santa que está neste lugar. Aleluias, glória a Deus. Eu saúdo a igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é irmão Natan, sou ali de Cordilheira Alta, vizinho do Vicentinho. Vicentinho é meu cunhado, mora em Nova Erechim, e todos somos membros do pastor Febrônio. Estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Eu queria também agradecer a confiança do pastor Davi, de ceder o púlpito aqui para nós trazer a mensagem do Senhor Jesus Cristo para cada coração. Também quero agradecer ao irmão Lindomar pela hospedagem de nós estar ali. Que Deus o abençoe, que Deus o prospere seu trabalho e tudo o que fizer. Eu creio e não tenho dúvida que Deus nos abençoará esta noite, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele vai nos abençoar. Eu lembrando agora, vendo o pastor Davi aqui, lembrei também do meu falecido pai, já que estou no Rio Grande. Meu pai, quando se converteu, escutou pela rádio e aceitou esta mensagem. Então ele disse: eu vou correndo à casa do irmão Teovino, que é o pai do irmão Davi, e vou dizer para ele que eu também recebi esta mensagem e também aceitei. Então, por certamente ele vai ficar muito feliz, ele vai ficar muito grato, ele vai ficar muito contente. E essa mensagem, irmãos, ela é seguida por sinal. O sobrenatural acompanha esta mensagem. E ele está nesta noite. A coluna de fogo está aqui esta noite para nos abençoar. E ali então ele pegou o seu cavalo, foi até o irmão Teovino. Então eles fizeram 40 quilômetros a cavalo, né? E quando o pai aceitou esta mensagem, toda vez que ele estava capinando na sua lavoura, quando ele via, do seu lado estava aquela coroa tão brilhosa, ele olhava. E antes dele morrer, antes dele ir embora, e a glória, eu disse: pai, mas aquilo era real, o senhor via com os olhos abertos? Ele disse: sim, meu filho, eu via com os olhos abertos. Aonde eu estava aquela coroa. E Paulo vem e diz que não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda, está uma coroa de justiça. Amém? Vamos se colocar de pé então neste momento. E vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, que está em Gênesis versículo 15. Gênesis capítulo 22, versículo 15. A minha mensagem será baseada na mensagem do profeta Ilho Marion Brana, o Pacto da Graça de Abraão. O título da nossa mensagem será A Promessa de Deus a Abraão e a Sua Semente. Gênesis capítulo 22, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deverás, te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Amém? Podeis vos assentar, tomai os vossos assentos. Cremos que já fomos abençoados. Se fôssemos despedir do culto, seríamos todos abençoados, porque Deus ele já tem abençoado a cada um de nós aqui. Amém? Só de nós estarmos aqui já é uma bênção. De você estar aqui com saúde é uma bênção. É Deus te abençoando, abençoando tua família, abençoando teus filhos, abençoando teu trabalho, abençoando os teus afazeres. Amém? Então a promessa de Deus a Abraão
e a sua semente. Você veja quem foi Abraão. Abraão, ele era um pagão. Abraão, ele veio lá do tempo das torres de Babel, da terra dos cananeus, da cidade chamada Ur, e ele era um pagão. E você veja que Deus escolheu Abraão. Amém. Não é o homem que escolhe a Deus, mas é Deus que escolhe o homem. Amém. Um pagão, vem uma voz e fala a Abraão e diz assim: Abraão, Abraão, aparta-te da tua parentela, te mostrarei uma terra, mas aparta-te da tua parentela e você será um homem grande, você será um homem abençoado, e a sua geração será uma geração grande. E quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e quem te abençoar será abençoado. Amém. Mas aparte da tua parentela e vá a uma terra que te mostrarei. E Abraão creu nesta promessa. Um dia você creu neste chamado de Deus. Amém. E você saiu fora das denominações e você escutou esta voz. O teu vizinho não escutou esta voz, mas você teve o privilégio de escutar esta voz. E Abraão tomou por convicção este pacto com Deus, e Ló quis ir com ele então. Então ali foi a trajetória, ele se despediu então da sua parentela, e tomou Deus em sua palavra, e seguiu, e Ló foi junto. E logo num decorrer do tempo, Abraão era um homem muito rico, ele possuía gados, ele possuía ovelhas. Ló também, ele possuía grandes coisas. Mas começou então o quê? Os pastores de Ló com os pastores de Abraão então começaram a brigar pelo pasto, pela água. E Abraão, sendo um homem de Deus, chegou a Ló e disse: Ló, que não haja contenda entre meus pastores e teus pastores, que isto possa acabar. Então, se você ir para o sul, eu irei para o norte. Toma um rumo. E você veja que ele deu uma escolha para Ló, e Ló escolheu os campos mais férteis. Ele tinha muito gado, ele tinha ovelha, e escolheu então os lugares mais férteis, que seria Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele seguiu a vontade de Deus. E quando Ló se separou, então Abraão se separou de Ló, e Ló foi a Sodoma. Você veja que o anjo do Senhor Jesus Cristo veio e disse para ele que ele seria abençoado, e que todas aquelas terras ao redor seria dele, e que ele seria uma pessoa abençoada, a sua semente seria multiplicada. Amém. Então ele seguiu com o assim do Senhor e com o chamado de Deus, e não duvidou, nem sequer por um momento. Tendo ele 75 anos de idade, sendo um ancião quando Deus o chamou. E Sara tinha seus 65 anos, quando ele teve esse chamado da separação. E eles ganharam uma promessa, que então a semente dele seria a semente das nações. Mas como um ancião, já velho e cansado, uma senhora já velha e cansada, mas ele creu na promessa que Deus tinha dado a ele, e ele não duvidou, e ele não titubeou. E logo ali você vê então que Sodoma e Gomorra, ali veio reis e invadiu aquele lugar. E Ló então foi o quê? Ló foi apanhado pelos reis. O rei de Sodoma então foi também levado como escravo, e todo aquele povo foi sendo levado a cativo pelas mãos daqueles reis. Foram 5 reis que foram ali então, e houve uma guerra, houve uma luta, e eles foram derrotados. E chegou ao ouvido de Abraão que o seu amigo Ló, o seu sobrinho Ló, tinha sido então cativado, levado nas mãos então dos reis. E ele, um homem que tinha a promessa de Deus. Amém. Porque antes de acontecer esta invasão dos reis, o anjo do Senhor chegou e se apresentou diante de Abraão e disse: o que, Abraão? Abraão, sai para fora e vê as estrelas do céu. Você pode contá-las? Ele disse a Abraão: eu não consigo contá-las, Senhor. Esta será a sua descendência. Amém. Essa será a tua geração, Abraão. E Abraão não duvidou. E multiplicarei e te abençoarei. E ele tomou Deus em sua palavra. Ele não duvidou. Ele tinha 318 servos criados ali
da sua casa. Ali ele afiou então suas espadas, e ele não duvidava que Deus ia abençoar ele. Assim como Deus tomou aquela queixada de Sansão com aquela unção, ali estava Abraão com aquela unção de Deus, tomando Deus na sua palavra, que ele seria abençoado, que quem amaldiçoasse ele seria amaldiçoado, e quem abençoasse ele seria abençoado. Então ele afiou aquelas espadas, servos que nem sabiam guerrear, enfrentar um exército treinado, um exército capacitado para a guerra. Mas ele pegou pela fé de Deus e pela palavra de Deus, ele tomou aqueles servos, e com aquela autoridade de Deus ele chegou, e ele invadiu os exércitos do mal. É nesta noite que você tem que afiar a espada do Senhor Jesus Cristo, ir contra as hostes infernais de Satanás. O problema, a dificuldade que te atrapalha no teu dia a dia, nós somos sementes de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos chamados por um propósito aqui na terra. E com aquela capacidade, com aquela unção, com aquela ousadia, ele toma os servos, e ele invade aquele exército, e ele começa então a derrotar o exército, a massacrar aquele exército, e toma então o Ló, então toma então as filhas de Ló, toma então a esposa de Ló e salva elas. É um tipo, o profeta diz, perfeito na mensagem. Ele diz: quando você vê um irmão caído, por mais que ele fez divisão contra você, por mais que ele quis os pastos verdejantes, por mais que ele seja um capitalista, por mais que você se tornou prejuízo para você aquilo, mas uma pessoa que tem um amor no coração, ele vai em busca desta alma, ele vai em busca daquele que está gemendo e sofrendo e chorando. Não importa o que ele te caluniou, não importa o que ele falou de você, você perdoa. Você tem amor no teu coração, você é semente de Abraão. Ele foi em busca, custava o que custava, mas nele havia uma promessa, e eu em você há uma promessa aos filhos de Abraão. Custa o que custar para mim e para você, este problema ele tem que cair por terra, esta enfermidade ela tem que cair por terra. E você veja que ele tomou a palavra, e ele salvou aquele povo, ele salvou todo o povo de Sodoma e Gomorra, ele salvou o rei de Sodoma e Gomorra. Tanto é que depois, quando eles voltaram tudo com aquelas riquezas novamente, o rei de Sodoma chegou dizendo: ó Abraão, eu vou te dar todas essas riquezas para você aqui, tudo é teu, eu vou te dar para você. O que Abraão fez? Abraão só levantou as mãos e jurou ao Senhor, ao grande Deus e ao Todo-Poderoso, ele disse: ó rei, juro perante o meu Deus, que nada pegarei de ti, nem mesmo a correias dos sapatos, eu não quero nada, para que você não venha e diga: eu enriqueci Abraão. Um homem posicionado e uma mulher posicionada em Cristo, ele fica com a palavra de Deus. Aleluia! Ele não se vende por nada, ela não se vende por nada, porque está posicionada em Cristo. Oh, o homem foi visitado por Deus. Como que Deus não vai visitar um homem desse? Logo chega Melquisedeque depois desta batalha, e vem e visita Abraão, depois da luta, depois do sofrimento, depois da dor. Oh, aí vem o banquete, vem a vitória, vem Deus te servindo com as bênçãos sobrenaturais. Não sabendo de onde ele vinha, o rei de Salem, o Melquisedeque, não tinha princípios de dias nem fim. Ele era um homem o quê? Quem era esse homem? Quem era esse homem? Ele se vestiu em carne humana para se presenciar a Abraão, para se presenciar ao seu servo obediente às promessas de Deus. Ele vem então o que? Ele toma um bom vinho, ele come pão, ele toma leite, comemorando aquela grande vitória, comemorando o prazer de um vencedor, de uma vencedora em Cristo Jesus. E Abraão cada vez ficando velho, mas não esquecia da promessa. Vocês cada vez ficando mais velha, o homem cada vez ficando mais velho, mas não esquecendo da promessa, vindo na igreja, buscando a Deus, porque tem uma promessa de uma vida eterna. Chegou ali então e se apresentou a ele.
presenciando a Abraão. E a jornada de Abraão ficou ali esperando o filho da promessa. E o filho da promessa não vinha. E o filho da promessa não vinha. Sara já velha. Mas logo novamente você vê na Bíblia que Jesus se apresenta de novo a Abraão. E diz: Abraão, eu te di a promessa. Eu zelo porque eu falo. Te multiplicarei. Você será uma bênção, seus filhos. Eu vou te abençoar, Abraão. Amém. Eu vou mudar o teu nome agora de Abraão para Abraão. Que quer dizer o quê? Elohim. Em grego, Elohim. Quer dizer, Deus colocando o próprio nome dele sobre Abraão. Amém. E Sarai, eu colocarei o nome dela o quê? Sara. O nome dela será Sara. O teu será Abraão. E o dela será Sara. E eles permaneceram firmes na promessa. Permaneceram firmes na promessa. Abraão, eu jurei que eu te abençoarei, Abraão. Tome 2 cabras. Tome duas bezerras. Tome um carneiro. Tome um carneiro macho. Tome uma bezerra fêmea. Toma uma cabra fêmea. Animais que tenham vida de 3 anos. E pegue um pombo e pegue uma rola. E coloque e faça um sacrifício. E eu juro por mim mesmo que eu te abençoarei. Porque o voto de antigamente, irmãos, eles cortavam um animal pelo meio. E quando eles faziam aquele negócio, quando eles faziam aquele contrato. Obrigado, irmão Davi. Então aquilo era um contrato, porque não existia um papel. O papel que eles escreviam sobre rochas. A irmã Brana fala nessa mensagem que era sobre peles de animais. Não tinha papel. Então aquele animal ele era cortado pelo meio. E então quando eles fechavam o negócio, aquele homem passava pelo meio daquele animal cortado. E ele disse: e se alguém não cumprir o seu trato, o seu negócio, que seja como um animal como este, seja morto. Então Deus mandou Abraão fazer o quê? Pegar a bezerra, pegar então a ovelha, pegar então o carneiro macho, a pomba, o rolo, a rolinha e o pombo. Então ele colocou diante do altar isto, do altar de Deus. E Deus disse: eu juro que te abençoarei. E ele ficou sobre o altar, ficou o dia inteiro, de manhã, e nada de Deus vir. E nada de Deus vir. Esperou um tempo e nada de Deus vir. Isto é a semente de Abraão. Ele está perseverando, está esperando a promessa de Deus, mas ele não duvida, ele crê. Amém. E não tinha a quem jurar, porque Deus mesmo ele jurou que ele abençoaria Abraão e a sua semente. E logo então começou a vir de tardezinha, começou a escurecer. Irmão Brana disse que aquela escuridão é a morte. E o sacrifício simbolizava Cristo que viria sobre a terra, que mataria a morte, nos levaria à total salvação de Cristo, que venceria o ferrão da morte. E veio um sono tão profundo para Abraão, e Abraão teve que vencer aquele sono, Abraão teve que vencer aquela escuridão. As lutas que muitas vezes vêm sobre nossas vidas, nós temos que perseverar, nós temos que lutar, porque zeloso é aquele que prometeu para nós. E então ele pegava o quê? Começava a espantar então as aves sobre aquele sacrifício. Ele partiu os animais pelo meio, e então Jesus disse para ele mesmo: a rola e a pomba você não parta pelo meio. O irmão Brana disse que a rola e a pomba, ela tem o símbolo da cura divina. Você vê o sacrifício, através do sacrifício de Cristo, você tem a libertação, você tem a cura. Então ele vinha através ele espantava aquelas aves, para que não venha danificar o sacrifício de Deus. E pela tardinha então vem, o irmão Brana diz que vem o Logos de Deus, a coluna de fogo, e faz um trato. Aleluia! Aleluia! Aquele Logos de Deus, a coluna de fogo, ela vem e passa entre o meio daqueles animais. Amém. Ele mesmo jurou
por Ele mesmo que abençoaria Abraão e a sua geração, a sua semente. Amém. E Abraão cheio de fé, Abraão cheio da graça, ele recebeu aquilo de Deus. Ele disse: zeloso é Deus. Quem sabe os críticos viam: Abraão, mas tu está velho, você está caduco, Abraão. Da onde? Muitos chegam para você: da onde que existe um céu, da onde que existe uma nova Jerusalém? Zeloso é aquele que prometeu para mim. Você não duvida das promessas de Deus? Eu sim, eu serei pai de nações. Eu serei pai de nações. Ele prometeu um filho para mim. E ali, Sara cansada, mas logo, olha como Deus visita os seus filhos, irmãos. Olha como Deus não se cansa de visitar os seus filhos. Logo chega 3 anjos. E o irmão Brana diz que um era o Senhor Jesus Cristo, porque Abraão disse: meu Senhor. Falou Abraão e se apresentou na tenda. Sobre a tenda ali estava Abraão. Chegou aqueles 3 anjos. 3 anjos divinos, em pele humana, se apresentaram a Abraão. Abraão, tu terás um filho. A promessa chegou a Abraão com 99 anos de idade. A Bíblia relata isso: com 99 anos de idade chegou agora a promessa a Abraão. Quantos anos esperando? 25 anos esperando a promessa de Deus. 75 anos ele tinha sido alcançado pela promessa de Deus. Agora aos 99 anos a promessa chegando tão pertinho dele. A promessa está chegando tão pertinho de nós, meus irmãos. Nós somos sementes de Abraão. Nós temos promessas de Deus. Quando Deus disse: quando a figueira começasse a dar os seus ramos. Quando essa figueira começou a brotar? Em 7 de maio de 1946, ela começou a dar os seus ramozinhos. Ele disse: essa geração que visse a figueira brotar, a nossa geração hoje tem visto a figueira brotar. É para nós levantar nossa cabeça, porque grande é o nosso galardão. Aleluias! E logo quando Israel se torna uma nação, Deus dá uma comissão a um profeta escolhido por Deus. Esse mesmo Logos que fez o pacto com Abraão, agora aparece sobre a cabeça de um profeta de Deus. Amém. E esta coluna de fogo agora começa a marchar com a noiva de Cristo. Sementes de Abraão. Aleluia! A mesma coluna de fogo, o mesmo pacto. E quando este Cristo ele foi crucificado na cruz do Calvário, irmão Brana disse, quando este Deus foi crucificado, os meus pecados, os teus pecados foram perdoados. As enfermidades foi para o fim. Os meus problemas e os teus problemas foram aniquilados na cruz. Porque o seu corpo foi despedaçado no Calvário. Para trazer o que de volta? Vida para mim e vida para você. Descendências de Abraão, através da cruz do Calvário. Então ele ressuscita ao 3º dia. O sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Por mais que os nossos pecados sejam tão grandes, se dizer, é impossível Deus perdoar os meus pecados. Por mais que eles estejam tão pretos, Deus através do seu Calvário deixa limpo, branco, puro, carmesim. Ele joga no mar do esquecimento e não se lembra mais. Você se lembra de tuas falhas, você se lembra dos teus erros, mas Deus ele não se lembra mais, porque ele jogou no mar do esquecimento. Aleluia! E há um memorial, a Bíblia diz, há um memorial para quem é justo, para quem teme a Deus. E esta coluna de fogo se apresentou a este homem, e 2 sinais lhe foi dado. 2 sinais grandes que foi dado para a comissão, para ir levar o evangelho a todas as nações, povos, línguas e nações. E esta semente de Abraão, irmãos, somos nós hoje, através do sangue de Cristo, comprados, resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo foi à sepultura,
Ali a morte não pôde o detê-lo, porque ele era a vida. Ele era o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Ele também foi dividido ali em dois, cumprindo o sacrifício com Abraão, cumprindo a sua promessa, que a sua geração seria de geração após geração, a semente dele seria multiplicada. Ele foi levado ao céu, mas o seu Espírito Santo foi deixado a quem? A igreja de Deus! A igreja de Deus! Aleluia! O corpo foi tomado e foi levado à destra de Deus, e o seu Espírito com toda a virtude foi derramada sobre a sua igreja. Oh, dia do Pentecoste, o Logos de Deus apresentado naquele momento. Oh, quem era Pedro? Oh, quem eram os apóstolos de Deus? Pessoas de chinelinho de dedo, pescadores simples, homens iletrados. Oh, o que Deus faz na vida de um homem! Olha o que Deus faz na vida de uma mulher. Olha o que Deus faz. E cai em Jerusalém que até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Sementes de Abraão, batismo com o Espírito Santo. Através do Calvário, as verdadeiras sementes de Abraão, compradas pelo sangue do sacrifício do Calvário, liberado por um Espírito Santo que veio sobre a igreja. E no Pentecoste, o Pentecoste, ou unção de Deus, ou derramamento espiritual. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Promessa de Abraão aos que crerem. Aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não tem demônios que resistam cristãos. Assim como Abraão foi mudado de nome para Abraão e ganhou o nome do próprio Cristo na vida dele, você também é privilegiado, a semente de Abraão. Você carrega o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É Jesus na terra. Você é uma Jesus na terra. Você é um Jesus na terra. Ele liberou o seu grande Espírito Santo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Dano algum fará você. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais seguirão a quem? Crê! Você carrega o nome dele. Eu carrego o nome dele. Deus visitou o cenáculo naquele momento. Este Logos de Deus foi repartido para cada um deles. Este Logos de Deus, o mesmo Logos de Deus que visitou Abraão no sacrifício, o mesmo Logos de Deus que apresentou o irmão Brana, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu terás uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Aleluia! Aleluia! Você não está alegre por isso? Você não diz um aleluia por isso? Alcançados por Cristo, sementes de Abraão.
repartidas sobre aquele povo. Desceu em línguas repartidas sobre eles. E Pedro usado por Deus. E Pedro usado por Deus. Este povo não está embriagado, não. Esta mulher não está embriagada, não. Este homem não está embriagado, não. Isto é o que se cumpre, o que a profecia de Joel diz: sobre o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visão. Do meu espírito também derramarei sobre as minhas servas e profetizarão. Haverá sinais no céu, e todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Quer você fazer um pacto com Deus nesta noite? Irmãos, é para as sementes de Abraão. Quer receber o batismo com o Espírito Santo nesta noite? Quer receber o batismo com o Espírito Santo nesta noite?